Olá, meus queridos! Professora Ana Júlia Cachan com mais um vídeo de dicas para o concurso do INSS. Nessa matéria, que é a matéria mais importante do concurso, Direito Previdenciário, é a matéria com mais questões na prova. Então, você precisa realmente se dedicar a esse conteúdo aqui de Direito Previdenciário. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os dependentes da Previdência Social. Nós já falamos no vídeo passado dos segurados e eu mencionei a vocês que dentro de uma categoria maior, que são os beneficiários da Previdência Social, eu divido este grupo entre segurados, que são aquelas pessoas com vinculação direta ao sistema de Previdência Social, porque fazem o recolhimento previdenciário, e do lado dos segurados eu tenho os dependentes. A relação dos dependentes com o sistema de Previdência Social, ela é iniciada quando acontece alguma coisa com o segurado, porque o dependente tem direito a dois benefícios: pensão por morte e auxílio reclusão. São esses os dois benefícios que o dependente tem direito quando o segurado morre ou quando o segurado vai preso. Naturalmente que precisam ser preenchidos tanto os requisitos do benefício como também os requisitos da dependência, previstos lá expressamente no artigo 16 da Lei 8.213, que a gente vai tratar aqui. Tema extremamente importante para que você dedique aí o teu estudo, porque dependente, a relação de dependência tem muito impacto na definição de quem vai receber, a pensão por morte, que é um benefício extremamente afetado pela reforma da Previdência Social. Então você precisa ficar atento. Desde 2015 a pensão por morte vem passando por uma série de alterações legislativas, sofre aí com a reforma da Previdência um importante impacto no seu cálculo e isso naturalmente vai ser objeto de cobrança nas provas de concurso daqui para frente. Vamos ver o que diz o artigo 16 da Lei 8.213 com relação aos dependentes da Previdência Social. O artigo 16 da 8.213, ele define quais são as classes de dependência. Então eu tenho a primeira classe, que é a classe preferencial, onde estão cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Na primeira classe, então, pessoal, nós temos a família estrito sensu, O cônjuge, companheiro e o filho, desde que não seja emancipado até 21 anos de idade ou se for inválido ou tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, aí aqui nessa situação da invalidez ou deficiência, eu não preciso me preocupar com a idade, desde que naturalmente essa invalidez e essa deficiência ocorram, anteriormente aí ao óbito do segurado. Vejam que eu tenho que me preocupar, com a caracterização, com a maneira como eu vou, dentro do sistema, demonstrar a invalidez ou a deficiência deste dependente, deste filho. E com a reforma da Previdência, vem à tona a possibilidade da gente fazer esta habilitação anterior ao óbito. Significa que esse filho, ele pode, antes do óbito do segurado, já buscar a sua qualificação como dependente, por exemplo, do pai ou da mãe, apresentando toda a documentação, passando por toda a análise da Previdência Social com relação à sua condição de inválido ou deficiente, para que, na eventualidade do óbito, a sua condição de dependente tenha sido reconhecida anteriormente. Essa é uma novidade trazida pela reforma, pela emenda 103 de 2019, tá? A primeira classe, então, eu tenho a família estrito sensu, O pai, o casal, seja num casamento formalizado, seja numa união estável, e filhos. Depois eu tenho na segunda classe os pais e na terceira classe os irmãos, tá? Os irmãos, na terceira classe, os irmãos na mesma condição do filho. Não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. O que eu tenho que ter em mente com relação à relação de dependência? Eu vou fazer um desenho bem bonitinho aqui para a gente entender como é que funciona. Vamos imaginar um casal, o coração é porque é um casal. Eu tenho aqui filhos, 2 filhos,
tá? Vamos colocar aqui, ó, um de 4 anos e um de 6 anos. Eu tenho aqui, ó, um irmão com 18 anos de idade. E eu tenho aqui os pais. Perfeito? Nesse contexto, vamos imaginar aqui o óbito do segurado. Morre o segurado. Nesse contexto, você vai observar que eu tenho dependentes da primeira classe aqui, ó. Tenho dependentes da segunda classe e tenho dependentes da terceira classe. Porém, como é que o sistema define a regra para fins de pensão por morte? Na presença de um dependente dentro de uma classe, essa classe vai excluir a classe posterior. Ou seja, se eu tenho aqui na primeira classe 3 dependentes, eu excluo a segunda e eu excluo a terceira. Por quê? Porque eu já tenho dependentes na primeira classe. A concorrência, ela se dá, portanto, entre dependentes da mesma classe. Aqui, ó, gente, eu tenho 3 cotas de pensão por morte, porque eu tenho 3 dependentes da primeira classe que preenchem os requisitos do artigo 16. Se eu tenho a família aqui, ó, a mulher e os filhos, eu elimino os pais e o irmão. Se eu não tivesse, por exemplo, essa parte aqui, né? Se eu não tivesse a mulher e os filhos, aí eu vou para os pais. Achando os pais, eu paro aqui. Se eu não tenho os pais, eu vou para o irmão. Significa dizer, gente, que eu vou lá na primeira classe, tem alguém? Eu fico lá. Se não tem ninguém na primeira classe, eu procuro na segunda. Se não tem ninguém na segunda, eu procuro na terceira. Se não tem ninguém na primeira, nem na segunda, nem na terceira, a pensão não fica para ninguém. A pensão não vira herança. A pensão, ela só é paga se eu tenho dependentes habilitados na forma da legislação previdenciária. Se não tem ninguém, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira classe, a pensão não fica para ninguém. Perfeito? O que eu tenho que ter em mente, ó? A concorrência dentro da mesma classe, então uma classe elimina a outra. E eu tenho uma presunção de dependência econômica na primeira classe. Então, eu não preciso provar que a mulher, aqui no caso do nosso exemplo, né, que a cônjuge, que os filhos dependiam economicamente do segurado que faleceu. Agora, na segunda classe e na terceira classe, eu preciso provar dependência econômica. Então, não é sempre que os dependentes da segunda classe e da terceira classe farão jus à pensão por morte, porque além na ordem aí de vocação chegar o momento dele, ele precisa comprovar que dependia economicamente daquele segurado que faleceu. Então, a primeira regra é, eu olho por classe, uma classe elimina a outra, eu presumo a dependência econômica na primeira classe, não tenho que fazer prova, e nas classes de baixo, sim, eu vou fazer prova da dependência econômica. Perfeito? Esta ordem de vocação, ela acontece uma única vez, de modo que eu não vou, né, na extinção de uma cota, buscar dependentes em outra classe, não. E aí a novidade da reforma da Previdência Social, muito prejudicial, né, ao dependente nesse particular, que é no sentido de que eu não tenho mais reversão de cota. Olha só, aqui eu tenho 3 cotas da pensão por morte, não tenho? Ó, ficou uma cota para companheira, uma cota para um filho, outra cota para outro filho. Antes da reforma da Previdência, quando uma cota era extinta, por exemplo, ó, o filho completou 21 anos, aí a cota dele acabou. Ela era redistribuída entre os remanescentes, isso chama direito de acrescer. Com a reforma da Previdência, com a emenda 103, a gente não tem mais a reversão de cota, é o fim do direito de acrescer. Então, a cota não volta mais para ser redistribuída entre aqueles dependentes da mesma classe, né? A concorrência sempre na mesma classe, que remanesceram aí, tá? Fim do direito de acrescer. Essa é uma das mudanças importantes trazidas pela reforma da Previdência, assim como há uma mudança importantíssima no cálculo da pensão por morte, que passa a ser uma cota, né, familiar de 50% mais 10% por cada dependente, chegando no máximo a 100%, a não ser que eu tenha um dependente deficiente ou inválido, aí a cota é 100%.
e essa cota vai ser aplicada na aposentadoria que o segurado recebia se ele fosse aposentado ou numa aposentadoria por incapacidade permanente calculada na data do óbito, e essa aposentadoria por incapacidade permanente também passou por uma alteração importante no critério de cálculo com a reforma da Previdência Social. Dica, tá? A dica que eu dou para vocês é: a Lei 8.213 e a Lei 8.212, elas não foram alteradas até o momento para a adaptação às normas trazidas pela reforma da Previdência Social. Então, uma boa maneira de você estudar é usar o Decreto 3.048 de 99, porque ele foi atualizado pelo Decreto 10.410 de 2020 e ele já traz todas as previsões, né, da emenda 103 da reforma da Previdência Social. É um bom parâmetro para o seu estudo, tá bom? Mais uma vez, se você está gostando das nossas dicas, então se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha, manda para os amigos e não se esquece que aqui na descrição tem um linkzinho que vai direcionar você a um curso oferecido pela Nova Concursos, que você não vai pagar nada por esse curso, que vai ajudar você no seu estudo para a prova do concurso do INSS. Esse curso que a Nova está oferecendo aqui, né, sem que você tenha que pagar nada por ele, é um bom caminho para você, é um bom início para os seus estudos para o concurso do INSS, vai te ajudar bastante nessa sua caminhada, nessa sua trajetória. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo grande!